Hoje no Brasil somos mais de 2 milhões e estamos em todos os lugares. A cada 59 pessoas, uma é autista. As famílias que possuem alguém com um transtorno do espectro autista vivem em buscas de tratamentos, busca de respostas, busca de qualidade de vida. E eu estou buscando meu caminho. Meu nome é Alicia, eu tenho 17 anos e fui diagnosticada quando eu tinha 12 anos. E agora eu vou contar para vocês a história da minha família e da família Rede Azul. A Alicia sempre foi uma criança muito amorosa e muito criativa, mas ela sempre teve o mundo dela. Eu buscava ela na escola, perguntava: Alicia, como foi seu dia? O que você aprendeu hoje na escola? Brincou com os amigos? E aí ela contava as coisas meio desconectadas, não tinha uma lógica. Mas, como a gente desconhecia, e era minha primeira filha, eu não tinha outra referência. Outra professora da Adriana, você lembra, né? Porque você pegou ela no colo. Eu tava dentuça. Dentuça não, você tava sem dente. Dentuça sem dente. Dentuça não é com... O autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, de início muito precoce. Então, os sintomas, as características, o quadro todo tem que ter início na primeira infância, antes dos 3 anos de idade. Nós colocamos os sintomas em 2 principais domínios, que seriam então prejuízos persistentes na comunicação e na interação social e padrões de comportamentos, interesses e atividades restritos, repetitivos e estereotipados. Ela falou na idade certa, ela andou na idade certa, ela sociabilizava, então a gente não tinha nenhum problema com o relacionamento dela com outras crianças. Mas quando ela estava em casa, ela era muito introvertida. Ela não era de ficar conversando muito e ela gostava sempre dos mesmos desenhos e se deixasse ela ficava assistindo o filme do Tarzan, por exemplo, o dia inteiro. Eu tenho do Pokémon também. Da antiga geração, daquela geração de Hoenn. O Nova. Ainda eu preciso comprar muito mais para colecionar, mas Pokémon hoje em dia tá caro. E aí chegou uma certa idade que a Alicia, já no primeiro ano, né, começou a apresentar algumas dificuldades de reter informação da escola. Quando ela completou 7 anos, que ela foi para a primeira série, ela teve que refazer, porque ela não conseguiu atingir as performances esperadas dentro dos padrões que hoje são exigidos em uma escola, né? E quando ela refez a primeira série, os professores achavam muito estranho ela nunca relatar: olha, professor, eu já vi isso. Ah, eu já fiz isso eu já sei. Então chamou a atenção disso, a escola conversou com a gente começou a investigar. Imaginava que ela precisava de um psicólogo, que ela estava com alguma dificuldade de lidar com esse tipo de situação. A gente ia nos médicos e uns falavam: não, mãe, sua filha não tem nada, você está preocupada demais. E aí outros médicos falavam: não, sua filha tem transtorno compulsivo obsessivo. E outros falavam: não, sua filha tem transtorno do humor. Por que que a gente ficou por tanto tempo sem esse olhar do profissional de falar: olha, não é isso, você precisa procurar outro especialista? Por que isso acontece, né, dessa forma? Às vezes os prejuízos são muito sutis e, como eu disse, às vezes até os pais, não só o pediatra ou a escola, até os pais vão perceber esses prejuízos somente mais lá na frente, com o aumento da demanda social. Mais um profissional com um olhar
já especializado, ele vai conseguir identificar muito precocemente, mesmo que os sinais sejam sutis. E a partir do momento que ela começou frequentar essas consultas e o médico passar remédios para ela, na primeira vez que chamava, ela atendia. Então, para a gente que não tinha outra referência, aquilo parecia ótimo, né? Nossa, atende na primeira chamada, então estamos no caminho certo. Só que depois de um tempo, virou uma linha reta. Não tinha melhora, não tinha evolução. Ela era muito apática, ela não tinha opinião. Era como se ela tivesse embalada dentro de um corpo. Ela não tinha reação, ela não participava das conversas, ela simplesmente obedecia. E isso me incomodava muito, porque como você consegue imaginar uma pessoa sem dar um sorriso, sem se sentir parte de alguma coisa, sem participar da vida? Então parecia que era um robô só. Depois que a gente recebeu o diagnóstico, para mim, na verdade, foi um alívio. Porque não ter um diagnóstico é não tratar. E é perder tempo de desenvolvimento, que é tudo que a gente não pode perder. Todo mundo passou a ler mais, ver mais coisas sobre o autismo, a se inteirar mais sobre o assunto e ver o que a gente podia fazer dentro de casa para ser uma extensão do tratamento. Quando você descobre, você percebe que você tem que fazer uma integração de tudo que está ao redor de você, do seu filho, da sua família. E tem as etiquetinhas que a gente põe aqui também. Esse daqui de ter as etiquetas, a gente já tinha feito para todo mundo, porque desde pequena a gente pede delas essa organização. Só que a Alicia é a que continua. Porque das outras elas já sabem que, tipo, aqui é sempre isso, aqui é sempre isso, a Alicia precisa dessa organização. A rotina para o autista é extremamente importante. Tudo que sai fora da rotina desorganiza muito. Então, se a gente tinha algum compromisso que ainda não estava certo, a gente não contava para ela, a gente esperava as coisas realmente estarem certas para poder falar, porque aquilo gerava uma ansiedade muito grande. O nosso comportamento dentro de casa, sempre tentar fazer menos barulho, menos bagunça, que as conversas sejam mais brandas para que ela se sinta mais calma no ambiente, e isso é extremamente difícil. Nós somos uma família de 5 pessoas, todo mundo sai de casa no mesmo horário e depois volta e a gente quer conversar, quer contar como foi o dia, um precisa fazer lição, o outro quer ligar a televisão, só que todos esses estímulos trazem muita confusão. Essas crianças, elas têm muitas vezes alterações em uma ou mais portas sensoriais, quer seja audição, visão, olfato, paladar, tato, a propriocepção e o sistema vestibular. Então, noção corporal, noção espacial, equilíbrio. Então, isso também são alterações que a gente encontra com frequência em crianças com autismo. Hiperfoco é tudo aquilo que eu mais gosto, que eu me interesso. Eu só penso na mesma coisa o tempo todo. Por conta do hiperfoco, os autistas podem ter comportamentos não esperados. E isso gera bullying, depressão, exclusão. Tudo que a gente não precisa. O que muitas pessoas não sabem é que a gente não escolhe ter um único interesse. A gente se esforça para gostar de outras coisas. Ao mesmo tempo, meu hiperfoco é minha alegria. Se não fosse por isso, eu não teria aprendido a falar japonês, a cantar em japonês. Desenhar, ela gosta muito de anime, mangá,
gosta de cantar, então ela gosta muito da cultura japonesa por conta dos jogos, então ela faz aula de japonês, ela faz karaokê em japonês, né? Que é uma língua difícil, né? Mas ela gosta, ela se identificou com essa cultura. Ela já praticou esportes, ela já foi parte de uma equipe de natação paraolímpica da cidade, chegou até a atingir índices importantes e ela é autodidata, então ela nunca fez um curso de desenho, mas ela consegue, com as técnicas dela e através de leituras ou vídeos no YouTube, ela vai desenvolvendo os traços. A gente vai criando condições para que ela entenda o que ela faz de melhor e enxergue nisso a evolução dela, a autonomia dela, a liberdade. Você nunca vai saber de tudo. Você vai viver um dia de cada vez e você vai fazer adaptações novas. Até porque eles vão crescendo e as necessidades vão mudando. Os tratamentos que ela tem, né, que ela tem terapia, que ela precisa fazer toda semana, isso faz toda a diferença. Ela toma remédios também. Os tratamentos são essenciais, são vitais. A gente precisa entender que aquele indivíduo, quer seja criança, adolescente, jovem, adulto, velho, aquele indivíduo com autismo, ele tem que ser avaliado não só com autismo, em toda a sua integralidade. Porque vai depender de tudo isso para que ele possa se desenvolver ao máximo. Eu vejo que a maior reclamação das mães é encontrar a escola. Até porque a escola é a instituição onde as crianças passam a maior parte do dia. Se você está dentro de uma escola que não faz as adaptações que você precisa para que você entenda aquele conteúdo, que não trabalha dentro da sala de aula questões de sociabilização, de inclusão, de conviver com diferenças, de diversidade, seja ela qual for, né? Que cidadão você está preparando para o mundo? A maior dificuldade hoje da escola ainda é entender que o aluno está ali para aprender, né? Então a gente tem a legislação que diz que a escola não pode negar matrícula, ok, etapa 1 vencida, né? Mais ou menos vencida. Mas temos a etapa 2, a escola é o lugar de aprender. Então, o aprendizado precisa ser garantido. Então, o aprendizado vai ser garantido a partir do momento que eu tenho o plano educacional individualizado e eu garanto a adequação curricular ou adaptação curricular. Sem isso, é impossível você pensar em escola inclusiva de fato. O que eu ouço muito e recebo muito pedido é atividade, me dá uma atividade para autista, me dá um modelo de PEI para autista. Isso não existe, porque você conhece o aluno. O que existe são atividades para melhorar as funções executivas, as funções cognitivas. Então você prepara atividade para memória, para atenção, para concentração. Então, só o fato de você buscar um modelo ou buscar atividade para autismo já é um equívoco. Então, as escolas precisam pensar em formação continuada, né? Então, as escolas estão ali, é um espaço de aprender, né? Os alunos precisam aprender, mas os professores ainda têm uma certa resistência, porque eles alegam que eles não estão preparados para trabalhar com os alunos com deficiência. Eu pedia para contar na sala que ela era autista, para que as pessoas entendessem e pudessem contribuir de uma maneira diferente. Eu não estava pedindo para todo mundo abraçar e beijar minha filha ou ter dó dela, mas se você sabe o que é, você pode contribuir. Então é muito diferente de ninguém contar que existia uma autista dentro da sala de aula e ela fazer perguntas fora do contexto ou falar coisas fora do contexto e aquilo virar um motivo de chacota, de bullying. Ao passo que se você tivesse tido uma atitude diferente e contado o que era, eu tenho certeza que você daria pelo menos a oportunidade para essas pessoas aprenderem sobre inclusão e empatia. As maiores dificuldades hoje das famílias, do ponto de vista jurídico, diz respeito sobretudo aos tratamentos de saúde e também aspectos relacionados à educação, né, sobretudo as crianças.
As pessoas, na busca pelo diagnóstico precoce, vem justamente o tratamento precoce para a pessoa crescer e desenvolver com uma capacidade civil, depois dos 18 anos, plena, né? Então hoje, em relação à saúde, nós vemos muitos problemas em relação aos planos de saúde, que alguns planos acabam negando certas terapias e que cientificamente já dão resultado. Então nós temos o rol da Agência Nacional de Saúde e certas terapias não constam nesse rol, mas têm eficácia comprovada e alguns planos se recusam. Às vezes eles oferecem o tratamento, mas pela metade, ou não custeiam 100%, ou querem limitar o número de sessões, ou eventualmente até custeiam tudo, mas indicam profissionais não habilitados. Então esses, em relação à saúde, são os principais problemas. Em relação à educação, nós temos muitas dúvidas em relação ao acompanhamento especializado. A nossa legislação federal, ela traz essa previsão legal, essa obrigatoriedade das escolas, desde o ensino infantil até o ensino médio, até o ensino superior, e nós temos essa dificuldade. Nossa legislação é uma legislação boa, mas precisa melhorar muito, precisa ser mais técnica para orientar não só os profissionais de saúde e educação, mas também as famílias. Acessibilidade, a gente fala em acessibilidade, a gente pensa em rampa, né? A acessibilidade para o autismo é totalmente diferente, envolve questões sensoriais, envolve você ter a sensibilidade de compreender questões de espera, de rigidez mental. A gente precisa tornar o mundo para as pessoas com autismo mais acessível. Todo mundo tem o direito de acessar todas essas informações. Quantas colheres? 3? Umas 3, filha. Quando bate aquela hora da tarde, você comer com biscoito ou comer uma pipoca e tomar café com leite, sei lá. Aí dá vontade de fazer café. E aí eu como o que eu quero e aí junto com um cafezinho. E hoje já existem muitas consultorias para trabalhar a inclusão. O problema não é você não saber. O problema é você não querer se informar. É você não fazer parte de uma realidade. Faz. O urso. O urso faz? Mango. Uva. Cadê a uva? Uva. Nós fomos no hotel. O hotel deu uma fichinha para preencher, para a criança brincar na brinquedoteca com os recreadores. E aí estava escrito assim, né, na fichinha, nome lá, possui alguma necessidade especial? Falei, nossa, que bacana, né? Estou interessados. Escrevi, meu filho tem autismo, não fala, não atende a comando. Escrevi uma cartinha assim inteira. Entreguei para a menina da recreação. Ela falou assim, então, como ele tem autismo, ele não pode brincar, porque a gente não sabe como lidar. Eu falei, então não era para inclusão? Era para exclusão? Porque se eu não tivesse falado, ela não ia nem saber. Você olha pro Arthur, o que eu mais ouço é não parece, realmente não parece. O autismo não tem cara, não tem nada dizendo que ele é autista. E aí, eu como blog Mamãe que Viaja durante esse período, eu desenvolvi um serviço onde eu treino os hotéis para receber famílias com bebês. A gente desenvolveu um selo Baby Friendly e eu falei assim, nossa, eu treino os hotéis para receber famílias com bebês. Agora eu preciso treinar os hotéis para receber famílias de crianças, de pessoas autistas. E eu fiquei com essa ideia na cabeça, voltei da viagem, falei, Malu, lembra que eu tinha falado de treinar hotéis? A gente vai treinar os hotéis e os laboratórios, e os restaurantes, e o resto do mundo. A gente vai treinar tudo. E aí foi onde nasceu a Incluir Treinamentos, que é a empresa que eu tenho hoje. Nós treinamos e capacitamos profissionais para a inclusão. A gente treinou a escola do Arthur, todos os professores, monitor, cozinha, todas as pessoas que tinham contato com as crianças para fazer a inclusão do Arthur. E após esse treinamento, junto com a psicóloga, que é a Maria Luísa, que é a minha sócia, ela
a gente falou, vamos treinar todas as escolas, porque as escolas precisam. E eu consegui, assim, eu larguei mesmo, consegui abrir mão do meu trabalho pela Incluir, porque virou minha missão de vida. Somos a primeira empresa do Brasil. Eu falo que eu queria ser a milésima. Na verdade, eu nem queria precisar. Tudo que alguém criou, alguém mudou, alguém trouxe alguma inovação ou melhoria, é porque aquilo incomodava demais. Veio a ideia de, e se tivesse todas as informações reunidas em um único lugar? E se esse lugar fosse um aplicativo? E se esse aplicativo fosse dividido por categorias? E se essas categorias pudessem ser divididas por cidades e estados, onde você acha as indicações desses profissionais, desses serviços, de cursos, de outras vivências, e o principal, indicado por quem já usou. Então, quando eu vi o aplicativo, eu falei assim, gente, isso é que a gente realmente precisava, né? Hoje, se você perguntar assim, onde tem um restaurante que tem espaço kids? Então, assim, primeiro, são pouquíssimos em São Paulo, mesmo sendo São Paulo gigante, por exemplo. Onde tem um restaurante que tem espaço kids e sabe atender autista? Não tem ainda. Não temos ainda. Vamos ter. Quando eu descobri o Rede Azul, eu falei, nossa, isso vai aproximar e vai facilitar a nossa vida. Eu tô num grupo, sei lá, tem 250 pessoas. Mas assim, e quem não tá no grupo? Vai ter como essa informação? Vai tirar isso de onde? Quando eu vi, eu falei assim, coisa assim, muito importante para uma mãe e para uma família. A Alicia chegou para nós através do aplicativo Rede Azul, por indicação de uma mãe. Realizamos a audiometria da Alicia e constatamos que realmente ela ouve muito, ouve bastante. O Sena, ele é uma ferramenta que a gente utiliza aqui para potencializar os resultados das terapias fonoaudiológicas. O grande objetivo é equilibrar a forma como ela ouve, como ela escuta e tirar essa hipersensibilidade neste caso. Todas as pessoas que chegam a esse aplicativo sabem que ali, além de receber informações com embasamento científico, com qualidade, vão ter acesso a todo este mundo azul que a gente chama, e isso é a melhor forma de acolhimento e de informação, porque precisa haver uma rede de apoio. Tá curiosa? Como assim? Curiosa pra saber o que vai ser? Eu penso que pode dar certo. Eu espero. Muito bem, pensamento positivo, né? Uhum. Sempre. Certo? Certo. Gente mais moderninha, assim. Minha família encontrou nas dúvidas e na dor a força para inovar e seguir em frente. Eu sei que o aplicativo vai ajudar outras famílias a encontrarem seus caminhos, assim como eu estou encontrando o meu. Ela tem muita dificuldade de reconhecer que ela conquistou. Então, hoje é um marco pra gente, porque ela vai trabalhar. Precisa de dinheiro, né? Com certeza, eu vou poder comprar o que eu quiser. E você vai pagar o nosso café? Sim, Você prometeu? prometi e eu vou cumprir. Existem empresas que têm políticas de responsabilidade social e que abraçam essas causas e desenvolvem essas pessoas e enxergam elas como pessoas, porque elas são pessoas, elas não são ETs. É um sentimento muito bom de realização, e é só o começo, né? A gente imagina as coisas que estão por vir. Existem sim os medos, os receios, como eu acho que de qualquer mãe, mas existe a oportunidade. Não é fácil, não é fácil. A gente sabe que não é porque deu certo para ela que vai dar certo para todo mundo. Mas essa é a condição para qualquer outra pessoa também. Então, o que vai fazer a diferença? O agir. O importante é acreditar e seguir juntos. Domo, arigatou gozaimasu!